história de uma mulher. Fiz isso semana passada com a mulher cananeia. E hoje quero também compartilhar a história de uma mulher. Só que hoje nós vamos para o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. História conhecida de todos nós. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não se esquece dos seus filhos. Esse já é o tema que eu quero passar para você. Mas agora nós vamos ler a palavra. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe-te a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e esses lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse o homem de Deus, Eliseu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Deus abençoe as nossas vidas e que Ele nos fale por sua palavra nessa noite. Obrigado, Luciano. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Inclina a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai, aqui está a tua palavra, mais uma porção dela, e nós cremos que a tua palavra de fato ela é vida, e que de fato quando ela é pregada, ensinada, compartilhada, ela produz em nós vida, ela produz em nós mudança. Fale conosco, Deus, por meio da tua palavra, por misericórdia, graça e amor, e no nome de Jesus. Amém. Talvez a maioria de nós aqui, se não todos, não tenha pensado, não tenha dito um dia: eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu já ouvi essa frase. E confesso que já pensei. E creio que você já tenha pensado um dia isso. Ou tenha dito. Ou tenha se perguntado: será que Deus esqueceu de mim? Bom, impossível Deus esquecer dos seus filhos. Eu poderia citar aqui muitos versículos antes de mergulharmos no próprio texto, mas eu quero citar um que está lá em Isaías 49, versículo 15.
Isaías 49:15 vai dizer: porventura pode uma mãe esquecer do filho, do seu filho, o filho que cria, esquecer do seu filho e não se compadecer dele, do filho do seu ventre? E aí completa: mas ainda que essa mãe venha a esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de vós. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho que ela cria e que saiu do seu ventre, todavia Deus não se esquece de nós. Esse versículo de Isaías 49:15 é um versículo que eu quero, além do próprio texto, trazer a sua memória e para a sua alma a convicção de que Deus não esquece dos seus filhos. Deus não se esqueceu de você. Deus jamais vai se esquecer de você. Não há sombra de variação em Deus. Não há sombra de mudança em Deus. Ele não é filho do homem para que minta. Então, pode sair daqui nessa noite ainda mais com essa certeza, porque eu sei que você tem. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de nós. Amém? Bom, Israel aqui nesse momento do texto em que lemos, vivia uma crise sem precedentes. A crise em Israel nesse tempo, ela era econômica, ela era moral e principalmente era uma crise espiritual. Moral, econômica, espiritual. Sobretudo espiritual. O profeta nesse tempo, você viu aqui comigo no texto, é o profeta Eliseu. E o rei nesse tempo era o rei Jorão. Jorão era filho de Acabe com Jezabel. Esse casal aí, de tantas histórias que nós conhecemos, que a Bíblia nos apresenta. E nesse tempo, o povo de Israel era dominado pelos sírios. Interessante que a história dessa mulher, ela se configura como uma ilustração de como estava Israel naquele dia, ou naqueles dias. Como assim ela se configura uma ilustração? Essa mulher, ela é de fato a ilustração da própria nação de Israel. Uma nação em crise. Uma nação que tinha suas duas tribos, Manassés e Efraim. Por isso ela tinha 2 filhos, e os seus 2 filhos representam as 2 tribos. Mas uma nação mergulhada numa crise, ou em crises. E você percebeu no texto que ela tem uma botija de azeite, pouco azeite, assim como estava a nação de Israel. Israel tinha pouco azeite na botija. Ou seja, pouco da presença de Deus. Então ela é uma ilustração, uma configuração de como estava o estado de Israel. Conquanto Israel vivia em crise, e a principal era a crise espiritual, porque estava afastada de Deus a nação, os seus reis, os seus profetas, os seus sacerdotes não cumpriam os seus ministérios, as suas obrigações, não honravam a Deus, não levavam o povo para a espiritualidade. Deus se fazia presente com a nação, era o seu povo. Deus era sempre e sempre será misericordioso, bondoso. Pois bem, e o texto vai nos mostrar que essa mãe, essa viúva, tem os seus 2 filhos ameaçados
de serem levados como escravos. E a ameaça não vinha de fora. A ameaça era do próprio rei Jorão. Por quê? Porque Israel era escravo, ou melhor, estava sob o jugo dos sírios. Os sírios cobravam Israel impostos, subjugava Israel. O que o rei Jorão fazia? Subjugava o próprio povo. Interessante, né? Os anos vão passando e a história não se repete, né? Abuso de poder, propina, mesma coisa. Deu para entender? Os sírios que subjugavam Israel, Israel está longe de Deus, e quando o povo estava longe de Deus, Deus permitia que os inimigos viessem e subjugassem. Aí o que o rei Jorão tinha que fazer para poder pagar os sírios? Cobrar do próprio povo. E numa dessa, os filhos dessa viúva estão sendo ameaçados de ser levados como escravos. Detalhe, a lei de Moisés permitia isso. Era comum, para pagar-se uma dívida, os filhos passavam tempo sendo escravos daquele a qual era o cobrador da dívida. Então, assim, diante da lei de Moisés, estava certo. Olha a situação dessa mulher. E aí eu volto lá no início da minha fala. Talvez essa mulher pudesse dizer assim: será que Deus esqueceu de mim? Adriano falou uma coisa interessante aqui, né? Na ministração. A gente só procura Deus quando a gente precisa, é verdade. E às vezes procuramos Deus quando precisamos e esquecemos de colocar no nosso coração aquilo que nós cantamos hoje. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Essa mulher poderia ter dito assim: será que Deus esqueceu de mim? Porque o cenário indicava que parecia que Deus havia se esquecido dela e dos seus filhos. Mas Deus não esqueceu dela, nem dos seus filhos. Pode um país estar em crise, pode um mundo estar em crise, mas dentro da nossa casa, da casa de Deus, a crise pode até bater as portas, mas pode a crise bater as portas, mas dentro da nossa casa, dentro da casa de Deus, a crise não é mais forte do que a bondade, a misericórdia e a graça dele. Amém, amados? Glória a Ele por isso. Deixa eu falar um pouco sobre essa mulher. Essa mulher era da região de Sunem. Ela era uma sulamita. E o texto nos informa que ela era esposa de um dos filhos, de um dos discípulos da escola de profetas. Essa escola de profetas, ela foi inaugurada por Samuel. Depois que Ana consagrou Samuel, e as mães começaram a levar os seus filhos para a casa de Deus, e isso foi aumentando. Os meninos foram crescendo. Então, o que aconteceu já nos tempos de Samuel, como juiz, ele inaugura a escola de profetas. Essa escola de profeta vai se perdurando até chegar nos dias de Elias, consequentemente nos dias aqui de Eliseu. Nos tempos de Elias era aproximadamente um quantitativo de 150 alunos dessa escola, pelo menos. Não sei te dizer quantos alunos tinha a escola de profetas aqui no tempo de Eliseu.
Então essa mulher, ela é viúva de um dos filhos da escola de profetas. Sua dívida era aproximadamente, em meses, 168 meses, 14 anos, 7 para cada filho. Vamos fazer uma conta assim, bem básica. Vamos partir da ideia de que para cada ano, depois você faz a conta direito, tá? Só assim uma conjectura para a gente entender. Para cada ano fosse um salário mínimo. Então multiplique 14 para um salário mínimo. Por baixo era a dívida dessa mulher. Depois você me diz quanto deu, porque eu sou péssimo em matemática. Meu negócio é humanas. E Gênesis, Apocalipse. Matemática não é comigo, nunca foi. A dívida dela não era pouca. 14 anos, isso é fato. 14 anos de dívida. 7 para cada filho. Deu para entender? Mas essa mulher vai descobrir que Deus não se esqueceu dela. Essa mulher vai ter a convicção de que Deus não se esqueceu dela. Essa mulher vai experimentar um milagre que a faz entender ainda mais que Deus não se esqueceu dela. Eu quero que nessa noite alguma coisa aconteça com você para fortalecer esse princípio no seu coração e na sua mente. Para fortalecer o princípio de que Deus é um Deus que não se esquece dos seus filhos. Alguma coisa Deus vai ministrar ao seu coração nessa noite, para você não se esquecer e para fortalecer isso no seu coração e na sua alma. Deus não se esquece de você. Como essa mulher vai descobrir que Deus não se esqueceu dela, nem dos seus filhos? Primeiro, tomando iniciativa de buscar solução na pessoa certa e de maneira certa. Tomando iniciativa de buscar a pessoa certa de maneira certa. Ela não ficou esperando que o credor batesse à sua porta e dissesse: olha, não dá mais para esperar. Pode me dar aqui seus filhos, e durante 14 anos eles serão escravos do rei Jorão. Ela não esperou a desgraça se consumar. Fora dela, ela tinha algo que ela vai descobrir. Depois nós vamos ver no texto. Mas dentro dela, tinha uma coisa que ela não perdeu. E que ela usou no momento certo. E foi a pessoa certa. De maneira certa. O quê? Iniciativa. Ela saiu de sua casa e teve a iniciativa de se aproximar, de ir a Eliseu, clamando. Então Eliseu é a pessoa certa que ela procura. Procurando Eliseu, ela estava procurando quem? Deus. Por quê? Porque Eliseu era o homem de Deus, o profeta de Deus, o representante de Deus. Devo te lembrar que Jesus não havia morrido. O véu do templo não tinha sido rasgado. Hoje,
Nós procuramos as pessoas que também representam Deus, mas nós podemos ter livre acesso a Deus e temos livre acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, pelo véu rasgado, mas nesse tempo não. As pessoas procuravam reis, sacerdotes e profetas, porque procurar rei, sacerdote e profeta era procurar quem? Deus, a pessoa certa. Então, já entendemos que ela tem a iniciativa de procurar a pessoa certa, de procurar Eliseu, ou seja, procurar Deus. Detalhe, ela também procura Eliseu de maneira certa. Como assim? Humilde. Ela vai dizer, tua serva. Ela vai humilde. Ela não vai cobrar nada. Parece que ela está cobrando. Olha, ele era aluno da escola de profeta, mas ela não está cobrando. Ela não está cobrando. Ela está suplicando, é diferente. Ela está sendo humilde. E humilde não é uma condição em função de uma necessidade. Ser humilde é questão de caráter. Vou repetir. Ser humilde não é uma condição por uma necessidade. Ser humilde é questão de caráter. Ela não veste um pano de saco, bota uma maquiagem de pobre coitada, estende a mão para dizer, me socorre. Não, ela se coloca na condição de humilde porque fazia parte do seu caráter. De fato, Deus não se esqueceu de nós. Mas nós temos que entender que iniciativa faz parte da nossa realidade. Nós é que temos que tomar iniciativa. Não que Deus seja um Deus estático, parado. Não, Deus não é e nunca vai ser. Ele é Deus de movimento. Mas Deus também espera de nós iniciativa, fé, perseverança. São princípios inerentes a nós. Se você estiver vivendo uma crise, lembre-se disso. Tome iniciativa. Faça alguma coisa. Dobre o seu joelho, os seus joelhos. Busque a Deus. Peça socorro a Ele. Vá de maneira humilde. Se quebrante. Porque eu tenho certeza que Deus vai estar vendo a sua atitude, a sua necessidade. Faça alguma coisa. Não espere a crise tomar conta de você. Não espere que alguma coisa que você está vivendo, que está te levando para uma crise, seja mais forte do que a sua iniciativa de buscar Deus e de se humilhar na presença dEle. Amém, amados? Olha como aprendemos com essa mulher. Iniciativa, buscar a pessoa certa, de maneira certa. Nós temos um Deus que estende as suas mãos para os seus filhos e que os seus braços não estão encolhidos. Aleluia mesmo. Nós temos um Deus que os seus braços não estão encolhidos. Nós temos um Deus que está presente em nossa vida. E não deixe o diabo colocar passividade em você. Não deixe o diabo colocar em você um estado de estátua, de pedra, sem movimento, sem vida. Não. Mova-se em direção a Deus. Mova-se com seus joelhos em direção a Deus. Tome essa iniciativa, porque Deus vai estender a mão sobre você, querido, querida. Como essa mulher descobre que Deus, o Deus das bênçãos, não se esqueceu dela e de seus filhos? Em segundo lugar, pelo despertamento que veio a partir do que ela já tinha em sua casa. Iniciativa é algo de dentro, agora é algo de fora. Qual a pergunta de Eliseu a ela?
O que você tem em casa? Tua serva, olha aí, atitude de caráter, humildade, né? Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Esse azeite que ela tem é um azeite especial. Porque assim, Israel, quando colhia as oliveiras e prensava os azeites, eles eram separados de acordo com a função, a finalidade. Então o azeite mais puro, aquele azeite mais especial, servia para duas coisas: para unção e para cura. Dependendo da oliveira, esse azeite era o mais caro. Então, o que essa mulher tem em casa? Ela tem aproximadamente 700 ml de um azeite puríssimo, que era usado para cura, terapêutico ou para unção. Por isso que ela não usou o azeite. Ela estava em crise. Ela podia usar o azeite para cozinhar, ou até mesmo para vender, num ato desesperador. Mas ela não usa, por quê? Porque ela sabia que era terapêutico e para ocasiões especiais de consagração. Então, quando o profeta pergunta a ela: o que você tem em casa? Sabe o que o profeta está fazendo? Está despertando ela. Nada mais é do que um despertamento. Eliseu está provocando essa mulher. E todos nós sabemos que no Antigo Testamento o azeite representava o quê? Representava o quê, gente? O Espírito Santo. Olha aí, ó, aqui comigo. O que você tem em casa? Eu tenho lá uma botija com mais ou menos 700 ml de azeite puro. O que você tem em casa? Será que em algum momento da sua vida você não ouviu Deus falar isso com você, não? Como assim, pastor? Será que em algum momento você não ouviu Deus falar: o que você tem dentro de você? O que tem dentro de você que é precioso? O que habita dentro de você? Será que em algum momento de alguma crise que você viveu, de um momento difícil que você viveu, o Espírito Santo não tocou em você para dizer: eu faço parte da sua vida, eu habito dentro de você, eu sou a coisa mais preciosa que está dentro de você? Será que não veio um despertamento assim para você, não? Eu creio, irmão, que o Espírito Santo está fazendo isso com a igreja hoje. A gente tem aqui dentro de cada um de nós, nós somos casa do Espírito, nós temos a presença do Espírito dentro de nós. E sabe o que nós fazemos às vezes? Parece que nós fazemos assim, desculpa, é só uma ilustração, tá? Pegamos o Espírito Santo, colocamos ele dentro de uma caixa ou dentro de um pote, de um recipiente, fica aí guardado. Eu sei que você vale muito, é precioso, mas fica aí guardado. Veja bem, não sou eu e nem é você quem usa o Espírito Santo. É o contrário, é Ele quem nos usa. Mas eu penso assim, a igreja precisa acordar, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Desperta, igreja. Nós somos casa do Espírito, habitação do Espírito. Que é a prova maior do que essa de que Deus não se esqueceu do ser humano. Por quê? Porque dentro de nós, por causa de Jesus, a habitação do Espírito, você é casa do Espírito.
Não tem 700 ml de azeite dentro de você, não. Tem a presença do Deus na pessoa do Espírito. Era para você dar um glória a Deus, vou repetir para você, quem sabe aí dá um glória. Não tem 700 ml de azeite dentro de você, não, irmão. Tem a pessoa do Espírito habitando dentro de você. Desperta, acorda. É a partir dele que tudo acontece. É isso que Eliseu está dizendo para essa mulher. Ah, é? Você quer pagar a sua dívida? É a partir do que você tem em casa que tudo vai mudar. Nós somos críticos demais. Somos críticos. Vamos dizer que não somos porque somos críticos. E às vezes a gente pensa assim: ah, eu queria mudar isso na igreja. Queria mudar aquilo, se eu fosse o pastor, se eu fosse o presidente, se eu fosse o diácono, eu mudava isso, mudava aquilo outro. Eliseu está nos ensinando que a mudança, que o milagre, que o poder acontece a partir do azeite, a partir do Espírito Santo. É a partir dele que tudo acontece. Então é ele que faz a mudança, é ele quem conduz, é a partir dele que as coisas acontecem na igreja. E é a partir dele que as nossas necessidades são supridas. Como essa mulher descobre que Deus não se esqueceu nem dela nem de seus filhos, em terceiro lugar, sendo desafiada a obedecer à voz do profeta. Verso 3, versículo 3. Depois do despertamento, vem o serviço. Diga comigo, depois do despertamento, vem o serviço. Ei! Depois do despertamento, vem o serviço. Depois do avivamento, vem o trabalho. Você vai para a sua vizinhança e você vai pedir a todos os seus vizinhos. Possivelmente essa mulher morava numa região com poucas pessoas. Os analistas do Antigo Testamento vão dizer que ela pede emprestado 400 botízias. Correspondente ao número dos profetas que Israel teve até João Batista, de Eliseu a João Batista, 400 profetas. Então ela tem o trabalho, o serviço de juntar botijas. Ela pega emprestado, botijas especiais. Somando-se essas botijas, ela vai obter 280 litros de azeite. Ou seja, de 700 ml, ela agora vai ter 280 litros. Ou seja, a multiplicação só aconteceu porque ela aceitou o desafio do profeta. Percebeu como a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, nos desafia
a trabalhar nesse tempo? A juntar vasilhas, esperando a multiplicação do céu? Por isso que nós somos despertados pelo Espírito para trabalhar, para juntar vasilhas. Juntar vasilhas é nossa responsabilidade, e milagre quem faz é Deus. Mas para Deus fazer o milagre na multiplicação do azeite é necessário trabalho. Estamos sendo desafiados pela palavra de Deus a deixar a nossa ociosidade. Estamos sendo desafiados pela voz profética de Deus de ir aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, não para pegar nada emprestado, agora presta atenção, para trazê-los para perto de nós, para experimentarem o milagre de Deus que Ele vai fazer na nossa vida, na nossa casa e na igreja. Porque é isso que vai acontecer. Adiantando, essa mulher ficou tão rica que esses vizinhos, eles foram abençoados por ela. Olha aí. Quando Deus abençoa seu povo, pessoas são abençoadas. Que Deus abençoe você de tal maneira que o seu vizinho seja abençoado, que o seu parente seja abençoado, que o seu colega de trabalho seja abençoado. Percebe aí, irmão? Ela só experimentou um milagre porque ela aceitou o desafio da voz profética. Se nós aceitarmos o desafio da voz profética de Deus, também nós experimentaremos milagres. Deus vai multiplicar pão e peixe. Deus vai multiplicar gente. Deus vai multiplicar discípulos. Deus vai multiplicar bênção. Se nós aceitarmos o desafio da voz profética do Senhor, vá, busque vasilha, vá, pegue emprestado, vá, prega o evangelho, faça alguma coisa, Deus vai abençoar. Deixa eu terminar. O último. Como é que ela consegue descobrir que Deus não havia esquecido nem dela nem de seus filhos? Ela descobriu que o segredo para o milagre passava pela intimidade. É a última instrução do profeta. O profeta pergunta o que ela tem. O profeta manda ela ir para os seus vizinhos. E agora ela manda que ela vá para a sua casa, especificamente para dentro do seu quarto. Quem está comigo? Diga amém. Então olhe para cá. Olha o que o profeta está dizendo. Vá para a sua casa, pegue a botija que você tem, ou melhor, o azeite que você tem, os 700 ml, entra no seu quarto e vai pegando as botijas que você pegou emprestado, dentro do seu quarto. Presta atenção aqui. Por que o profeta estava dizendo assim para ela? É dentro do seu quarto, com seus filhos. Sabe por quê? Porque naquele tempo Israel vivia uma crise espiritual. E nessa crise espiritual, Israel adorava outros deuses. Já pensou? Se as pessoas que estavam levando as botijas estivessem vendo o azeite jorrar e se multiplicar diante dos seus olhos, iriam começar a adorar as botijas.
Então o que Eliseu vai dizer? Vai para dentro do seu quarto, na intimidade com os seus filhos, porque é lá que Deus vai se manifestar, é lá que Deus vai fazer o milagre, e é lá que você vai ver que Ele não se esqueceu de você. Sabe por que nós não recebemos milagres? Sabe por que muitas bênçãos se escorrem das nossas mãos? Porque bênção, irmão, ela está preparada, está pronta. Sabe por que Deus não faz muita coisa na igreja, na nossa casa? Porque nós esquecemos do princípio, do principal princípio. E o principal princípio é o secreto, é a intimidade, é no quarto, é com Deus, é sós com Ele. A gente inverte as coisas, a gente quer a primeira bênção e não quer intimidade com Deus. Mas nós não podemos esquecer que Deus é Deus sim da bênção, mas Ele é Pai. Ele é Pai. E tudo que o pai quer é ter intimidade com o seu filho. Eliseu faz essa mulher entender que o milagre passava pela intimidade. O segredo estava na intimidade, no quarto. Ouça o que eu vou te falar. Faz parte da natureza de Deus, Pai, ter prazer em abençoar seus filhos. Mas não pode fazer parte da natureza dos filhos de Deus buscar o Pai só quando precisar de alguma coisa. Eu vou repetir. Faz parte da natureza de Deus, Pai, ter prazer e abençoar seus filhos, mas não pode fazer parte da natureza dos filhos de Deus buscar o Pai só quando precisar de alguma coisa. Quem entendeu? Diga amém. Senão eu posso repetir de novo. Faz parte da natureza de Deus abençoar você. Deus fica feliz quando você é abençoado. Mas não pode fazer parte da nossa natureza buscar Deus só quando está precisando dele. Porque Deus é Deus que se revela no secreto. E no secreto, a primeira coisa que Deus se revela ou revela é a si mesmo. A primeira e principal coisa que Deus revela no secreto é a si mesmo. Você entendeu? Quando você vai para o seu quarto na intimidade, a primeira coisa que Deus vai fazer para revelar é a si mesmo. A primeira coisa que Deus vai fazer quando você vai para o secreto é dizer a você: eu estou aqui, eu sou seu pai. A segunda coisa é abençoar, é curar, é tocar, mas a primeira é Ele mesmo, porque Ele é mais importante do que as coisas, Ele é mais importante do que tudo, porque com Ele a gente tem tudo e sem Ele a gente não tem nada. Deixa eu ler o versículo 7 para a gente concluir. O azeite parou. Por que parou? Porque Deus entendeu que era momento de parar. A medida é dele. A medida não é nossa, a medida é dele. Qual o tamanho da bênção que eu quero? O tamanho não é com você. Qual o tamanho da graça? O tamanho não é com você. A medida não é minha, a medida não é sua, é dele. Ano passado, quer dizer, ano retrasado, 2019, eu passei o mês de dezembro inteiro orando e jejuando, pedindo a Deus um tempo especial de intimidade com Ele e um tempo especial no ministério com a minha família.
E todos os dias, quando eu orava, eu dizia assim: Deus, eu não mereço nem uma gota de orvalho da tua presença, nem uma gota de orvalho. Eu não mereço. Mas eu quero te pedir chuvas da tua presença sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Por que eu pedi isso ao Senhor? Porque eu mereço? Não. Porque eu sei que a medida é dele. A medida é dele, é ele que dá a medida. O azeite parou por quê? Porque foi a medida de Deus. Deus voltou a dar outra medida para essa mulher, mas naquele momento a medida, Deus fez com que fosse suficiente. Então, voltando ao texto, para a gente fechar, versículo 7. Por que essa mulher volta ao profeta? O versículo 7 vai dizer que ela volta ao profeta. E ela volta por duas razões. A primeira razão não está escrita, aliás, nenhuma das duas estão escritas. A gente tem que entender o contexto, a história, a realidade. O que está escrito, o que está dito, é que ela volta ao profeta. Ela volta ao profeta por duas razões. Primeiro, ela volta para levar o seu dízimo. Porque nesse tempo, não se apresentava ao representante de Deus de mãos vazias. Ela tem 700 ml, e 700 ml transforma-se em 280 litros de azeite. Ela vai levar o dízimo disso aí. Ah, pastor, não está escrito isso, mas no início do texto está dizendo o quê? O meu marido temia ao Senhor. Questão de temor. Ele foi exemplo para sua esposa e para os seus filhos. Agora, em temor, ela leva o dízimo. E a segunda coisa que ela faz, ela vai agradecer. Então, olha só. Aí Eliseu vai dizer assim: agora você vai, paga a dívida e viva do resto. Quando ele fala o resto, ele não quer dizer assim: ah, o que sobrou. Não. Ela tirou o dízimo, ela pagou a dívida, e com o que restou, ela ficou rica. Deus não se esqueceu dela. Ah, pastor, Deus não se esqueceu dela porque ela ficou rica? Não. Não. Porque a riqueza na nossa vida não está condicionada àquilo que a gente pega, àquilo que a gente vê. A riqueza em nossa vida está atrelada à nossa percepção de que Deus é um Deus fiel a nós. Você entendeu? Não é o que você tem, o que você pega na sua mão, o que você usa, não é o seu carro, a sua casa. Não é seu smartphone que vai indicar que você é abençoado. Ou que você é filho de Deus e Ele não se esqueceu de você, não. O que vai sinalizar a você que você de fato é rico e abençoado é quando você perceber e entender que você tem um Deus na sua vida que é fiel a você. Era para você dar um glória a Deus por isso. Deus é fiel a você, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a nós. E um Deus fiel assim jamais esquecerá dos seus filhos. Aleluia.
Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu quero orar por você que vive uma crise em alguma área da sua vida, que chegou aqui com crise em alguma área da sua vida. Quero orar por você, mas antes de orar, eu quero que você saia daqui mais convicto ainda de que Deus não esquece de você, de que Ele é fiel a você. Mas se Ele não fizer hoje, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer amanhã, vai continuar sendo Deus. E se a porta não abrir hoje, vai continuar sendo Deus. E se a porta não abrir amanhã, vai continuar sendo Deus. Mas e eu, pastor? Com a minha crise? O que faço? Você só precisa fazer o que essa mulher fez. Toma iniciativa. Use o que você tem. Ou melhor, usar não é a palavra certa. Usufrua daquilo que você tem. Você tem fé dentro de você. Você tem um espírito dentro de você. Tome posse disso. Seja desafiado pela palavra de Deus nessa noite a fazer algo diferente. E por favor, no seu íntimo com Deus, se entregue a Ele, que Ele é capaz de fazer o impossível nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está vivendo uma crise em alguma área da sua vida. Mais do que lembrar você que Deus não se esqueceu de você, mais do que isso é dizer, Deus permanece fiel e vai continuar sendo fiel, mas hoje Ele quer abençoar você, exatamente porque Ele é fiel e bom. Assim como o Senhor fez um milagre da multiplicação do azeite, Deus é capaz de fazer um milagre acontecer dentro de você, aqui hoje na casa dele. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Fique em pé aí no seu lugar. Antes da gente cantar, onde você está aí? Por favor, eu não vou dizer aqui que é a minha oração que vai mudar. Não, é a sua fé. É o poder de Deus. Mas eu quero orar crendo nesse Deus que vai abençoar você nessa noite, porque você é filho dele. Levanta a mão. Ninguém está te vendo. E se tiver que ver, não tem problema. Você que passa por uma crise em alguma área da sua vida, que você hoje quer que Deus toque e que Deus faça um milagre, levante-me de suas mãos, por favor, bem alto. Não tenha nenhum tipo de vergonha. Eu vou orar. Senhor, eis aqui as mãos erguidas, levantadas. Assim como o Senhor visitou aquela mulher no quarto da sua casa com seus filhos e fez um milagre, visita esse coração, Senhor, agora. Visita essa alma agora, Deus. Visita essa casa, visita esse casamento, visita, Deus, o hospital onde tem alguém enfermo da família aqui, que está representando. Visita, Senhor. Nós cremos no evangelho que transforma o pecador. Nós cremos no evangelho que traz salvação ao homem. Mas também nós cremos no poder do Senhor que faz o impossível. Então, Senhor, nessa noite, com essas mãos erguidas, em tua casa os teus filhos estão.
E eu quero pedir que o Senhor esteja agora visitando no íntimo do seu coração e fazendo algo impossível a nós e a Ele, Senhor. Essa é a minha simples oração, e eu a faço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção, porque ela expressa exatamente aquilo que nós ouvimos pela palavra nessa noite. Ele é Deus, Ele é fiel. Vamos cantar? Quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Vem, Santo Espírito, incendeia corações aqui. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me cerquem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Erga sua
de Deus, diga isso. Santo Espírito, a igreja declara isso. Eu me rendo ao teu agir. Seu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Incendeia corações aqui, Jesus. Incendeia corações, Senhor. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, e somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. E dele vem o sim, o amém, e somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, diga. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar. Continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Baixinho, baixinho. Minha fé não está firmada. Deixa a igreja cantar, vai. Eu aprendi. Mais uma vez, vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que eu aprendi a te adorar. Seja o declaro, igreja. Se Deus, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. E se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas
Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, e sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser segurar, Ele é Deus. Ele é Deus, a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. mas se continua sendo Deus. Glória a Deus. Para a gente terminar, quero dar aqui, relembrar ou lembrar de que domingo que vem, pela manhã, nós temos ceia à noite também. Faça a sua inscrição para o culto da manhã ou para o culto da noite. Ok? Amém? Domingo que vem, então, ceia do Senhor. Deixa eu terminar fazendo uma coisa aqui para você entender, para a gente ir embora mesmo. Luciana, fica aqui no meio. Isso. Adriano fica lá. Léo, dá um passo à frente. Isso. Fica um pouco distante aí. Aí. Luciana representa nós. Luciana representa nós, todos nós aqui. Eu vou me despedir ilustrando isso para você. Isso está no Salmo 23. Léo e Adriano, que são dois homens arrões assim, fortes, né? Eles representam aquilo que Deus faz com a gente todo dia. Está no final do Salmo 23. Então, vamos fazer de conta que a Luciana vai embora agora, vai saindo, e Léo e Adriano vão acompanhando Luciana. Como assim, pastor? Eu quero desejar isso na sua semana. Como assim, pastor? O Salmo 23 diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Você vai para casa, irmão, e a bondade e a misericórdia vão te cercar, vão te levar, vão te conduzir. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe agora para a sua casa, amanhã e todos os dias. Vai na paz do Senhor, amém? Mas por favor, vá embora, não aglomere não. Deus te abençoe, boa semana.